Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema É Preciso Amar a Deus, amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é fiel. Ele é o Rei da Glória, o Pai da eternidade, o Príncipe da Paz. Por isso nós estamos alegres. Hoje nós comemoramos aí, né? Lembramos aí da ressurreição do Senhor Jesus e nós possamos, né, levar essa mensagem sempre para as pessoas, mostrando que o verdadeiro sentido da Páscoa, né, não pode ser corrompido, né, para chocolate, para coelhinho, para um monte de coisa que o povo inventa, né? Mudanças de comida e tudo mais, que nós possamos sempre que tiver oportunidade a gente poder, né, mostrar, ensinar isso para as pessoas, para as crianças, né? Hoje eu senti de fazer aquele vídeo e a gente vê que cada ano as pessoas estão cada vez mais apagando a imagem de Cristo, né? Substituindo por outras coisas, né? E o foco se perde, né? Então que a gente não venha deixar se corromper, né, o verdadeiro significado. Glórias a Deus, vamos ficar de pé. Vamos orar ao nosso Deus, vamos nos humilhar diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Vamos agradecer a Deus por mais uma semana, por mais um mês que já se passaram. Glórias a Deus. E que o Senhor nos abençoe nessa noite com um culto abençoado, que Ele prepare os nossos ouvidos, que Ele use a minha vida. Vamos orar ao nosso Deus nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus do impossível. Pai, é pelo Senhor que nós estamos aqui nessa noite. É pelo Teu nome, Pai. Tu és a motivação maior de estarmos aqui. Não estamos aqui, Pai, aleluia, por causa de nós mesmos. Não estamos aqui, Senhor, para ouvir louvor, mas estamos aqui para
ministrar louvor ao teu coração, Pai. O louvor não é para nós, o louvor é para o Senhor. Então receba, Pai. Receba toda adoração, toda forma de adoração que nós vamos dar a Ti nesta noite, Pai. Seja com os cânticos, com os hinos, com os louvores, com ofertas, dízimos, com testemunhos, glórias a Deus, aleluia, com gratidão, meu Pai, aleluia, de várias formas que nós vamos estar Te adorando nesta noite. Receba, Pai, porque é todo Teu. Estamos dando toda a honra e toda a glória para o Senhor nessa noite, não por obrigação, mas porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. E nós temos motivos de sobra para louvar e para honrar o Senhor nessa noite, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, aleluia, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, Pai. Perdoa-nos e nos abençoa com um culto abençoado, e que tudo venha a ser para a Tua honra e para a Tua glória. Vai entrando agora, Pai, em cada lar, em cada casa, em cada coração que está conectado agora, aleluia, através desse veículo de comunicação, que cada lar, cada família possa adorar ao Senhor, aleluia, no conforto da sua casa, eles possam louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eles façam da sua casa um cantinho do céu para exaltar o nome do Senhor. É que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Vamos adorar ao Rei da Glória, aleluia. Peço a você que está, aleluia, ouvindo agora, participando conosco com o seu smartphone, não deixe que as notificações venham distrair você nesse momento, amém? Vamos adorar o nome do Senhor, aleluia, Senhor, aleluias, glórias a Deus. Declare que você quer adorar nessa noite, declare isso. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele servirás. Aleluias. Oh, aleluia, Jesus. Levante a sua mão e diga: Quero adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Quero adorar. Quero adorar. Fui chamado por Jesus. Fui chamado por Jesus para adorar. E a igreja cante: quero adorar. Quero adorar. Quero adorar. Quero adorar. Diga: fui chamado por Jesus. Fui chamado por Jesus para adorar. Sim, meu Deus. Quero adorar. Quero adorar. Quero adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. O Senhor morreu numa cruz. O Senhor morreu numa cruz, perdoou os meus pecados, sarou minhas feridas, com teu sangue fui lavado. Nada posso fazer pra pagar o que tu fez por mim. Quero dar a minha vida toda pra te servir. Quero adorar. Quero adorar. Oh, aleluia. Fui chamado por Jesus para adorar. Quero adorar. Quero adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. O Senhor morreu numa
lavado. Nada posso fazer pra pagar o que tu fez por mim. Quero dar a minha vida toda pra te servir. Quero adorar, quero adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Quero adorar, quero adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Então adore ao Senhor, quero adorar. Quero adorar. Declara, igreja. Quero adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Quero adorar, quero adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Quero adorar, quero adorar, quero adorar. Quero adorar. Eu fui chamado por Jesus para adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Quero adorar. Quero adorar. Quero adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Quero adorar, eu quero adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Quero adorar, quero adorar. Fui chamado por Jesus, fui chamado por Jesus. Fui chamado por Jesus. Fui chamado por Jesus para adorar. Aleluia! Glória a Deus. E as palmas engrandecem o nome do Senhor. Repita comigo, queridos. Aleluia. Eu não abro mão. Eu não abro mão do teu amor. Do teu amor. Eu não abro mão. Eu não abro mão do teu perdão. Do teu perdão. Eu não abro mão de ti, Senhor. Eu não abro mão de ti, Senhor. Ó Deus da minha salvação. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o nome do Todo-Poderoso nessa noite. Aleluias. Nós queremos estar em tua presença, meu Deus. Aleluias. Não abrimos mão de estar na tua presença, ó Deus. Aleluias. A tua presença, Senhor, é o meu lugar. Abaixou de canto, nebriaçou de canto. Alamaço de que alamaço. Na tua presença, Senhor. Aleluias. Oh, glória a Deus. Cante. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti. Em tua presença, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro e a fama
onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. Vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Leva minha Glória a Deus, presença, Senhor. aleluias, Esconda-me tua na presença. Senhor. Onde os aplausos não podem me Aleluias. comprar, onde o orgulho não pode me Jesus. alcançar. Esconda-me, Senhor. Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro e a fama, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. Vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Oh, glória a Deus! Tua presença, Senhor, que nada venha nos afastar da tua presença. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Aleluia, e as palmas engrandecem o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus.
agora com os nossos dízimos de oferta. Abra suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 a 9, que diz assim: lembrem disso, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme recebeu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem sentar rapidinho. Glórias a Deus. Ontem eu vi um vídeo, falando de um pastor, fez esse relato no YouTube, e o tema era assim: o dízimo não é o que você pensa, e me chamou a atenção, eu fui ver, deixa eu ver o que é que esse camarada tá falando aqui, e aí eu fui ouvir, a história, até então não sabia que ele era um pastor, aí no decorrer eu assistindo o vídeo, ele entendeu que ele era, aí ele falou que ele era pastor, e no vídeo fala que ele morreu por 21 minutos, esse pastor falava que ele morreu por 21 minutos, o coração dele parou. Peraí, deixa eu limpar meu óculos aqui. Aleluias. E ele teve um encontro com Deus, nesse 21 minutos ali que o coração dele parou. Ele disse que ele via o corpo dele, disse que via as médicas, os enfermeiros ali. Disse que ele viu aquele apito lá, pi, quando te para de bater, sabe? Onde mostra os batimentos cardíacos e tal. E ele disse, esse pastor, ele fala que ele ensinou, para suas ovelhas a questão do dízimo não como honra, mas como uma obrigação ou como uma espécie de barganha. Se Deus não me der, se eu, tipo assim, eles ensinavam as pessoas a darem o dízimo a Deus e ficar, tipo, um estilo de barganha mesmo, Da mesma forma que eu também aprendi. Eu aprendi que tinha que dar o dízimo pela questão de ajudar a igreja, porque a igreja precisa, e tipo, mais como uma obrigação do que como um princípio. Ninguém me ensinou que o dízimo era adoração. E esse pastor contando que ele sempre, pregou desta forma. Ele disse que ele lia a palavra ali em Malaquias, trazer todos os dízimos aos depósitos do templo e tal, para que haja muito mantimento na minha casa, aquela coisa toda, mas tipo assim, fazendo com que as pessoas entendessem que era algo assim para, tipo assim, para ser próspero eu tenho que dar o dízimo, não ensinando que que é um ato de reconhecimento e de honra a Deus, E ele fala que ele ficou doente, ele ficou com câncer e tal, Eu não vou resumir aqui para... Então, igreja, é um pecado dar o dízimo por obrigação, Dar o dízimo por obrigação. Igual a gente for orar por uma pessoa de outra igreja, fomos orar por uma pessoa e essa pessoa estava chateado com os pastores, Estava chateado com os pastores deles e eles queriam dar o dízimo para nós, que nós fomos lá orar, E falou assim: nós estamos aqui com o dízimo aqui, eu nem tenho dado mais o dízimo porque, a gente ficou chateado porque a gente chama para orar, eles não vêm, Eles falaram isso. E eles queriam dar o dízimo para nós, e a gente não, mas você não pode dar o dízimo para nós. O dízimo tem que dar na sua igreja. E eles queriam dar o dízimo para nós porque estava com birra do pastor. Uma coisa assim absurda, E eles
ficou assim, meio que querendo... Eu entendi que eles estavam querendo comprar a gente, né? Porque, poxa, a gente saiu da nossa casa, pegou o nosso carro, né? Deixamos o Miguel, acho que com a dona Ana, né? E fomos lá. Queria muita oração, poxa, você poderia ir lá e tal. Vamos lá, marido, vamos lá. A gente foi lá, orou. E ele ficou assim, ó. Ficou assim. Então, porque a gente tá com dízimo aí, né? Se vocês quiserem, a gente fica dizimando o ministério de vocês. A gente fala assim, ó. Resolva com seu pastor, com o ministério que você congrega. Porque isso não... Você não pode sair desse jeito, né? Dando dízimo em qualquer lugar. Em rebeldia, com birra dos seus pastores. Resultado, esse pessoal está desviado hoje. Estão fora dos caminhos do Senhor. Deus não recebe, igreja. Deus não recebe. Vai dar o dízimo em outro lugar porque está com birra do pastor. E aí a gente entende o quê? Que a pessoa, em vez de estar dando dízimo para Deus, ela está dando para o pastor, né? O pastor deles não estava sabendo o que eles estavam dando com esse sentimento, né? Mas através da gente que foi ali orar, acabou dizendo para nós que não estava dando dízimo porque estava com birra dos pastores, né? Então, Deus não recebe dessa forma, igreja. Deus não recebe, tem que ser por gratidão. Igual o diabo entrou, né? Tentou, né, entrar no meu coração para eu dar um dízimo. Já contei esse testemunho aqui, para eu dar um dízimo de R$5. E o diabo falou assim: para que você vai dar esse dízimo? Você nem trabalha, você trabalha. Você pegou aí esses R$50 de uma arte que você fez, foi do seu trabalho. Deixa para sua família. E parece que você estava até sem trabalhar nessa época, né? E igreja, eu quase fiquei sem dar os R$5. Quase. Deixa para tua família. Olha lá uma igreja grande dessa, né? Na época a igreja do Lamartine Pozella. Uma igreja muito rica, né? Assim, muito próspera, né? E Deus abençoou, eles têm casa em Orlando e tudo mais, né? E foi bem na época que eles estavam postando que eles estavam em Orlando. Ele estava fazendo lives lá em Orlando e tudo, né? E o diabo falou assim: olha onde eles estão lá, olha a casa dele lá em Orlando, e você nessa casa mofada, né? Falei: tá repreendido em nome de Jesus, Satanás. E eu dei ali meu dízimo com a maior alegria do mundo, né? Dei com a maior alegria do mundo. E o meu coração ficou em paz. Então a gente tem que repreender, porque em algum momento o diabo ele vai falar no seu ouvido, né? Hoje nós estamos aqui numa igreja, né, pequena, mas amanhã a igreja for grande, né? A pastora, né, tem um dízimo aí abençoado, e amanhã a igreja, né, o trabalho dela prospera. Já pensou ela dizer assim: agora peraí, agora é muito para eu dar, né? Então assim, Deus... Hoje a pastora Camila, ela dizima no ministério, né? No ministério que o Senhor nos deu. Mas primeiro Ele provou a gente lá na outra igreja. E era uma igreja próspera, né? A gente poderia ser fiel lá na igreja Yar Church, numa igreja pequena, falar: não, eu vou dar porque tem a necessidade, né? Mas Deus nos provou ali, fez a gente ser membro, né? Ficamos lá mais de 2 anos, né? Mais de 2 anos congregando, a pandemia toda a gente congregando na Yar Church, né, online. A gente nunca foi lá, a sede lá em São Paulo, a gente sonhava em ir lá, e a gente acabou que Deus nos deu o nosso ministério, nós não fomos lá, mas a gente... Exatamente, quando recebemos a unção, a gente pediu a bênção, né, para sair, e eles nos abençoaram, né? Até chamou você de pastora, né? Chamou de pastora, era ovelha, e depois que ela ficou sabendo que nós fomos ungidos, ela falou assim: olha, eu abençoo vocês, pastores, vai em paz, pastora. Foi com você, né? Falou: vai em paz, pastora, fala para o seu esposo, nós damos a bênção. Quem somos nós para duvidar dessa unção de vocês? Quem unge é Deus, não são homens que ungem, né? Então, igreja, talvez se a gente não tivesse sido fiel ali, a gente nem receberia a bênção. Deus não deixaria da bênção.
fomos provados ali e agora o Senhor falou, agora vocês estão prontos, né? Então é sobre isso, igreja, é sobre honrar ao Senhor. Não se deixe endurecer o seu coração por nada, igreja. A gente sabe que tem muitos pastores hoje que são ladrões corruptos, desviam o dízimo para os seus próprios interesses, né? É justo que os pastores também vivam bem, né? Mas que não venham explorar a igreja do Senhor, que não venham viver no luxo, sacrificando ali as ovelhas para poder viver no luxo. Isso é um dos maiores pecados que muitos pastores cometem, né? E não abençoam pessoas que estão precisando. Igual outro dia eu vi uma pessoa falar, poxa, um amigo meu dizimou 30 anos, no dia que ele desempregou, foi lá, falou com o pastor que estava desempregado, pastor, vem cá que eu vou orar por você. Ele foi lá na frente, só orou por ele, bateu nas costas e falou, Deus abençoe. E não ajudou em nada, nem com cesta básica, nem pagar alguns meses de aluguel, não fez nada pela pessoa. Isso é errado, igreja. Isso é errado, né? Então que nós possamos pegar essa palavra. E você que está nos ouvindo agora pela sua Smart TV, já está disponível aí o código QR Code para você, você abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando esse código QR Code, você já vai ser direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. E você que está ouvindo agora esta gravação, aí você pode ir na descrição desse vídeo, na descrição também tem os dados bancários para você estar contribuindo. Você que está nos ouvindo agora pelo aplicativo da Rádio Chegou a Minha Vez, ou ouvindo a Rádio Chegou a Minha Vez pelo portal Rádiosnet, você vai clicar em contatos, clicando em contatos, ali você vai ter o acesso ao WhatsApp da igreja, e na descrição do WhatsApp tem os dados bancários para você estar contribuindo. Você que está nos assistindo, nos ouvindo pelo site da igreja, você vai clicar no menu, clicando no menu vai aparecer igreja, você clica em igreja, vai aparecer a opção dízimos e oferta, e ali você vai ter todos os dados bancários para você estar contribuindo, amém? Vamos ouvir a nossa dupla maravilhosa, nossos irmãos Eliel e Elisama vai estar louvando o Senhor Jesus. Enquanto isso, nós também adoramos o nosso Deus com os nossos dízimos e oferta. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Oh, aleluias. Que nós possamos acalmar a nossa alma, descansar no Senhor nessa noite. Não tem como esconder esse teu sofrer, se todo mundo vê. Tá no teu jeito de olhar e não tem como disfarçar essa angústia em seu olhar. Sei que alguém te machucou e os teus sonhos desabou, te deixando na solidão. Sei que tá ferido o coração, mas pra você, querido irmão, Deus tem a solução. E mesmo que ninguém dê nada por você, Jesus te dá. Ele destrói uma cidade, tudo faz por te amar. Jesus te ama. E se as portas estão fechadas pra você, Deus vai abrir. Teu sofrimento, meu irmão, hoje vai ter fim. Porque Deus te ama. Porque Deus te ama. Deus vai lutar por você. Se você crer, pode ver que Deus vai mudar tua história. Envergonhado será quem contra você lutar. Você por Deus foi escolhido. Deus vai lutar por você. Se você crer, pode ser. Vai mudar tua
pra vencer. Aleluia, Jesus. E mesmo que ninguém dê nada por você, Jesus te dá. Ele destrói uma cidade, tudo faz por te amar. Jesus te ama. E se as portas estão fechadas pra você, Deus vai abrir. Teu sofrimento, meu irmão, hoje vai ter fim. Porque Deus te ama. Deus vai lutar por você. Se você crer, pode ver que Deus vai mudar tua história. Envergonhado será quem contra você lutar. Você por Deus foi escolhido. Deus vai lutar por você. Se você crer, pode ver que Deus vai mudar tua história. Envergonhado será quem contra você lutar. Você por Deus foi escolhido. Escolhido pra vencer. Escolhido pra vencer. Escolhido pra vencer. Aleluias. Glórias a Deus. Escolhido para vencer. Glórias a Deus. Aleluia. Quantos são escolhidos aqui nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela fidelidade do Senhor, pelas ricas bênçãos do Senhor derramada em nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus do impossível, Deus que pode tudo fazer. Pai, estamos aqui, Pai, gratos a Ti, Senhor, pelas Tuas ricas bênçãos, gratos por mais um mês, Pai, o Senhor tem provido na nossa casa, na Tua igreja, na vida dos Teus filhos, dos Teus servos, dos Teus fiéis. Que nós possamos, Pai, permanecer firmes, Pai, na nossa fidelidade ao Senhor. Que não venhamos, Pai, aleluia, honrar ao Senhor, Pai, apenas de lábios, Pai, mas que nós possamos honrar a Ti com o nosso coração cheio de alegria, com o nosso coração grato, Pai, e que nós possamos entender que, aleluia, é sobre adoração, é sobre honra, não é sobre obrigação, não é sobre pessoas, mas é sobre o Senhor, Pai. E que nós possamos, Pai, permanecer firme na Tua presença e que a mão do Senhor possa estar sempre estendida, Pai, sobre esta igreja, sobre cada membro desta igreja, sobre cada fiel, e que a Igreja Nova Aliança com Cristo, Pai, venha a ser uma extensão do braço do Senhor na terra para socorrer e alimentar muitas vidas, Pai, em todos os sentidos, ó Deus, e que nós possamos, Pai, estar firmes no verdadeiro propósito de pregar a Tua palavra, Pai, de ganhar vidas, Pai, que estão perdidas neste mundo, que nós possamos alcançar o máximo de almas, Pai, para Cristo, Senhor, e pregar o verdadeiro evangelho para estas pessoas, Pai. E que não queiramos, Pai, não vemos querer ganhar patrocinadores, apenas patrocinadores para essa obra, Pai, mas que nós possamos ganhar o máximo de almas que nós podemos, Pai. Seja, meu Pai, no bairro mais pobre desta cidade, do Brasil, do mundo, seja no Alphaville,
seja onde for, Pai, nós possamos ganhar muitas almas para o Teu reino, Senhor. Muitas igrejas querem estar apenas no Alphaville, mas nós queremos estar onde o Senhor nos levar, Senhor. Aonde o Senhor nos levar, nós vamos estar pregando o verdadeiro evangelho. Não o evangelho que massageia o ego das pessoas, mas o evangelho que confronta com o nosso pecado, com a nossa natureza humana. E fazendo assim, pessoas venham ser transformadas e salvas e prósperas para a honra e glória do nome do Senhor. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai, também quero estar orando para que o Senhor possa abençoar a minha vida, Pai, para estar trazendo a Tua palavra. Derrama do Teu Espírito, Pai, sobre a minha vida, para que eu possa estar pregando a Tua palavra da forma que o Senhor quer que pregue, Pai. Que eu possa entregar esta mensagem da maneira que o Senhor quer que entregue, Pai. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento. Toma a minha vida, Pai. Eu me esvazeio de mim para que o Senhor me enche do Teu Santo Espírito. Eu desapareço para que o Senhor apareça. Eu diminuo para que o Senhor cresça nesta noite. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Aleluia. Hoje tem bastante pessoas com a gente, graças a Deus. Vamos estar já pregando a palavra de Deus. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Como já foi dito, o tema de hoje é preciso amar a Deus. Muitas pessoas amam a Deus, mas é um amor superficial, né? Ama da boca para fora, ama, mas não prioriza, ama, mas não obedece, ama, mas não se submete ao que o Senhor diz, a que a palavra diz, ao que o Senhor quer, né? Então amar só de lábios é fácil, né? Se submeter ao Senhor, quase não vi o abençoadinho aqui. Se submeter ao Senhor, lembrar do Senhor só uma vez no ano é fácil. É fácil, né? Ontem nós pudemos ver muitas pessoas na cidade, né? Participando ali da ensinação, caminhada. Mas no outro dia a vida continua. Pessoas pecando, bebendo, enchendo a cara, se prostituindo, né? Mas essa é a vontade de Deus? Lembrar dele uma vez no ano? Lembrar da morte dele uma vez no ano? Nós temos que lembrar todo dia, igreja. Todo dia nós temos que lembrar que ele morreu por nós. O Miguel chegou aqui dizendo esses dias, chegou da escola dizendo: pai, é verdade, pai, que se Jesus não morresse na cruz por nós, era nós que ia morrer? Eu falei: meu filho, quem te falou isso? Aí ele falou: minha professora. Eu falei: exatamente. Ele morreu para que nós não morrêssemos no lugar dele. Ele morreu em nosso lugar. Se ele não morresse, todos nós seríamos condenados à morte, morte de cruz, né? Então não tenho que lembrar da morte de Jesus só uma vez no ano. Eu tenho que lembrar da morte do Senhor a todo momento. Ele morreu por mim. Ele sofreu por mim. Ele morreu no meu lugar. Igual teve uma dupla aí que lançou uma música, eles deixaram para lançar a música justo na Páscoa. O nome da música é Ele Morreu de Graça. Ele morreu de graça. Eles quiseram fazer uma junção da morte de Jesus com a graça de Jesus, e virou essa aberração. Ele morreu de graça. Ele não morreu de graça, igreja. Não foi de graça. Foi preço de sangue. Como falar que ele morreu de graça? Foi preço de sangue. Foi preço de sangue.
A gente vê muitas pessoas falar assim: irmã Neide, eu te amo de graça, eu gosto de você de graça, né? A gente vê as pessoas falar assim: pô, esse cara aqui eu amo de graça. Pisa no calo pra você ver. Pisa no calo pra você ver. Se vai amar de graça, esquece para nunca mais. Ainda sai falando mal para todo mundo daquela pessoa que ele falou que amava de graça. O amor do Senhor por nós, igreja, foi difícil. Chegou um momento que, quando estava perto do Senhor se entregar, ele chorou lágrimas de sangue. E a ciência, né? A ciência já pesquisou e diz que isso é a medicina, né? A medicina já pesquisou e diz que é possível alguém chorar lágrimas de sangue. Lágrima ou foi suor de sangue, gotas de sangue, alguma coisa. A medicina já pesquisou e diz que isso é possível. Porque ele não tinha morrido ainda. E ele estava ali com medo de enfrentar a morte. Não foi fácil, igreja. Não foi fácil enfrentar. E naquele momento que ele estava com medo, ele disse: Senhor, ele disse: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. O cálice dele ter que se entregar, né? Por amor a nós. Mas não teve jeito. Se ele não morresse, ou era ele ou nós. Ou era ele ou a humanidade. Né, igreja? Então não foi de graça que ele morreu por nós. E nós amarmos ao Senhor, amar ao nosso Deus, nós temos que apenas retribuir o mesmo amor. Não é a gente amar para agora ele nos amar. Não, ele já fez a parte dele. Ele já provou o amor dele por nós, dando sua própria vida. E o que nós estamos fazendo para provar o amor que nós temos por ele? Né? Um amor de lábios, um amor que por tudo abandona o Senhor. Por qualquer coisinha, abandona o Senhor. Briga com pessoas, abandona o Senhor. Né? Recebeu lá uma profetada que falou que a porta ia abrir e a porta não abriu. Falou que ia casar e não casou. Falou que isso e falou que aquilo. Aí não se cumpriu que a profetada que recebeu. Aí agora Deus é o culpado e abandona o Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado. Porque não é só de lábios que nós devemos amar ao Senhor. Não é verdade? Vamos abrir aqui o nosso primeiro banner, que traz a introdução, que diz assim. Nossa, o óculos está suando. Deixa eu regular aqui o ventilador para cima de mim. A introdução diz assim: amar a Deus é considerado o maior e primeiro mandamento da Bíblia, exigindo devoção total do coração, alma, mente e força. Isso está lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40. Então esse amor tem que ser mais que emoção. É um ato de obediência e serviço, traduzido em amor ao próximo e estudo da palavra. Esse amor é uma resposta ao amor de Deus. Por que eu mostro o amor quando eu leio a palavra? Ler a palavra representa você querer conhecer a pessoa que você ama. Quando você ama alguém, você quer conhecer a pessoa, não quer? O homem que ama, que está ali apaixonado por uma mulher, ele quer conhecer ela no profundo. Ele quer conhecer o caráter dela, ele quer conhecer como ela pensa, o que é que ela gosta. Eu quero conhecer bem para eu não confrontar, eu nunca magoar. O homem, a mulher, a mesma coisa.
Ele quer conhecer. E como é que nós conhecemos Deus? Há pessoas que pensam que conhecer a Deus, ser íntimo de Deus, é só através de oração. Não é, igreja. Não é. Tem muita gente que ora muito e não lê nada, não conhece nada de Deus. Tem igrejas que são fundadas nesse conceito, só de oração. Eles oram muito e é um oba-oba, é um movimento, é um tal de línguas estranhas para lá e para cá, não que seja pecado. É necessário você também buscar o batismo, selo com o Espírito Santo, né? Através das línguas estranhas. Mas ninguém vai ficar só de servir a Deus só disso, só de oração e de línguas estranhas. Não, ninguém pode viver assim. Um pastor muito menos pode viver assim, sem conhecimento da palavra. E as ovelhas também. Não pode viver só de oba-oba. É por isso que você vai em umas igrejas, é só roda-roda. Botou o louvor e já começa a rodar, já começa a rodar. Aí no momento da palavra ali, fica falando línguas estranhas, fica revelando. Lê 2 versículos da Bíblia e o resto fecha a Bíblia e começa a revelar. Porque não tem palavra. Não tem conhecimento da palavra. E aí a pessoa que acostuma com aquilo ali, com aquele movimento, ele vai numa igreja como a nossa aqui, que a gente abre a Bíblia e ensina a Bíblia, aí vai dizer assim, não gostei daquela igreja não, que é igreja fria, porque não teve pula-pula e roda-roda, e profetada. Mas vai numa igreja metodista, uma igreja presbiteriana, uma igreja batista, para você ver, é palavra. A igreja metodista que a gente ia lá tinha até a programação, né, do culto, igual na igreja católica, não tem lá aquele da missa lá, naquele jornalzinho lá, cada banco tem lá um jornalzinho lá para você pegar. Lá na presbiteriana também tinha lá, na metodista, né, que nós congregávamos, tinha lá. Aí você acompanhava tudinho, os louvores, agora a leitura da palavra, aonde era que estava escrito, tudo, o culto todo estava ali. Por quê? Para não fugir ali do ensinamento da palavra, do verdadeiro oportunidade. A gente queria contar nosso testemunho lá, demorou meses, não foi? E o pastor ficou do lado ali, tipo, ficar do lado ali para não virar bagunça. Aí daqui a pouco se empolga e está lá profetizando em cima do púlpito. Opa, é decência e ordem, né? Então, eu venho de Assembleia de Deus, né? E aí passamos pela Igreja Batista, né? A primeira vez que aonde ela aceitou Jesus, né? Você aceitou Jesus na Igreja Batista, da Igreja Batista fomos para a Metodista. Então, aí, da Metodista veio a pandemia, se mudamos para cá, aqui não tinha Metodista, aí ficamos no online da Igreja Yarchurch, né? Então a gente tem toda uma passagem aí de um aprendizado de igrejas diferentes, né? Até o dia que o Senhor nos entregou o nosso ministério. Então a gente tem todo esse conceito a gente já vem de uma igreja, né, que tem a teologia, né? A teologia dentro da presbiteriana, batista e metodista é muito forte. É muito forte. Entendeu? Então nós temos, graças a Deus, tivemos todo esse aprendizado aí. Então, ninguém pode amar a Deus sem ler a palavra, sem conhecer a essência de Deus aqui dentro dessa palavra. Amém? No centro da fé cristã está o mandamento supremo de amar a Deus sobre todas as coisas. Este princípio fundamental não só guia nossa relação, presta atenção, este princípio fundamental não só guia nossa relação com Deus, mas também influencia todas as outras áreas da nossa vida. Influencia todas as nossas áreas da nossa vida. A pessoa que verdadeiramente ama Deus e procura conhecer a essência dele na palavra, vai
sabe, você vai ser bem sucedido no seu trabalho, Deus vai te dar direcionamento. Foi orando, né, pastora Camila? Foi orando e lendo a palavra naquela casa ali, que o Senhor deu o direcionamento referente à profissão dela. Que até então ela entendia que era profissão, e depois ela entendeu que Deus queria que transformasse em ministério, né? Hoje ela não fala minha profissão, ela fala meu ministério, porque o princípio o propósito é maior do que a profissão. O propósito dela atender é maior do que a profissão. Ela é uma profissional, mas o propósito maior dela atender hoje pessoas, cuidar de pessoas hoje, o propósito é muito maior do que a profissão, né? Ela poderia ser uma psicóloga sem propósito, porém não estaria dentro, né? Dentro da vontade de Deus para a vida dela. Mas foi lendo a palavra, foi orando, lendo a palavra, descobrindo a essência de Deus, que Ele deu esse direcionamento. Quando falou, não sai da cidade. Mas Senhor, por que se a cidade não tem nada, né? Cidade não tem nada, Senhor. Ninguém quer montar empresa. Empresa nenhuma quer vir para essa cidade. E o Senhor não quer que a gente saia dessa cidade. Estou tendo proposta de trabalho em outras cidades grandes, maiores do que essa. E o Senhor não quer que saia, né? E a mesma coisa referente à igreja. Senhor, por que a igreja tem que ser aqui, né? Aqui tem tanta igreja que mais nenhuma igreja quer vir para cá. Ninguém mais quer abrir igreja nessa cidade, tanta igreja que tem, né? Mas a gente estava ali na intimidade com Ele, a gente não podia fugir daquilo que Ele estava nos direcionando. Ele falou que nos entregou a cidade. Eu estou entregando essa cidade na mão de vocês. Não era assim que Deus falava? Estou entregando esta cidade na mão de vocês. Então, vai fugir disso aí para ver, igreja? Se arrebenta todinho. Se arrebenta todinho, o casamento é destruído. Já vi muitos pastores se destruir, abrindo igreja sem Deus mandar, saindo de igreja sem Deus mandar. Saiu de igreja para abrir um ministério, que nada. Brigou com o pastor lá, falou, pois vou sair, vou montar meu próprio ministério. Aí abre a igreja, 3 meses depois fecha, é casamento destruído. Aconteceu isso lá em frente à nossa casa lá, lembra que abriu lá? Se arrebentou todinho. Abriu, com 3 meses depois fechou, separou, foi um estrago. Foi um estrago. Até hoje essa pessoa me vê na rua, tem vergonha de mim. Então, igreja, e nós oramos, né? Naquela época nós até oramos, apresentamos a Deus. Eu falei, poxa Senhor, nós estamos aqui pagando preço, fazendo culto dentro de casa. E o Senhor, a gente tinha até cogitado, né, em alugar aquele salão ali, mas se Deus não mandar, Deus não abre. Se Deus não mandar abrir, a gente não abre, né? Foi. Deus não permitia nem ter saudade de Ribeirão, né? E aí eu apresentei para o Senhor aquela igreja ali. Falei, poxa Senhor, será que era para a gente abrir? A gente se acomodou ou não ouviu a tua voz e agora o Senhor botou alguém para abrir na nossa frente. Aí na outra semana já não estava mais. E foi uma brigaiada com os vizinhos lá, chamou a polícia. Nossa, foi terrível. Foi terrível. Então, quando Deus está no negócio, igreja, o pessoal até gosta. Aqui, graças a Deus, nós nunca tivemos reclamação de ninguém. Quando saímos de lá, deixamos saudade, né? O vizinho falou assim, nós fomos embora, quando foi no outro dia, beirando a noite,
eles acostumavam a gente ter o culto, né? E anoitecendo, chegava a hora do culto, então a gente estava lá adorando. Aí a gente foi embora, acho que ele não viu. Quando foi chegando a noite que ele viu que não teve culto e tudo escuro, o vizinho me ligou. Poxa, vocês não estão mais aqui, vocês foram embora, vocês se mudaram? Falei, sim, meu amigo, nós se mudamos. E eu tinha chamado ele para ir na igreja lá uma vez. Falei, vem vizinho, vem cá, rapaz, vem com a gente. Ele falou, nossa, eu fico daqui ouvindo que louvores maravilhosos, que orações lindas que vocês fazem. Falei, vem rapaz, vem com a gente aqui, é só a gente, não tem ninguém não. Ele estava meio que em depressão, né, e tal, ele tinha muita vergonha, né, se escondia das pessoas. Falei, vem rapaz, vem com a gente aqui e tal. Ele nunca veio. Aí quando nós foi embora, aí ele falou, poxa, agora eu não vou ter mais as orações de vocês, os louvores maravilhosos que eu ouvia, que a gente deixava a rádio ali ligada, né, direto. Então é sobre isso, igreja, é sobre isso. Quando você está dentro do centro da vontade de Deus, as pessoas fazem questão de você pregar para elas, né, dos louvores, fazem questão de você. Mas quando você está fora da presença, quando você está fora do propósito, olha, tudo vai estar ruim. As pessoas não vão te querer, não vão te aceitar. É desse jeito. Então, a Bíblia, em sua infinita sabedoria, nos ensina repetidamente sobre a importância deste amor total e exclusivo a Deus, como um fundamento de uma vida plena e abençoada. Amém? Vamos aqui para o nosso segundo banner. Então, vamos entender por que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, né? Por que devemos amar a Deus sobre todas as coisas? Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, nós lemos: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, se eu não me esforçar para eu amar o Senhor, se eu não me dedicar, se eu não me esforçar, vou ficar no automático e vai acabar, ó. Eu vou acabar amando mais outras coisas do que a Deus, porque motivações, né, não vai faltar para eu, né, por exemplo, para o inimigo tentar nos convencer a amar mais coisas, né, coisas materiais, amar mais o trabalho do que a Deus, né, amar mais o carro do que a Deus, amar mais pessoas do que a Deus. Então, assim, vai acontecer de coisas nos tirar desse verdadeiro foco da gente amar a Deus sobre todas as coisas. Vai acontecer coisas, então nós temos que se esforçar. Vai vir lutas, né, para fazer com que a gente, ao invés de amar o Senhor, vai ficar triste, vai dizer, poxa, porque o amor vai virar questionamento. Poxa, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu sou teu servo, né? Igual ela ali, na sua ignorância, né, no sentido, no início da fé, não sabia, poxa, marido, por que Deus permite uma coisa dessa? Uma família ficar faltando as coisas, deixar faltar as coisas. Não chegamos a passar fome, mas passava vontade, né? Passava vontade. O churrasco do vizinho entrava dentro da nossa casa com a fumaça junto. E a gente ficava ali passando vontade. Mas Deus estava nos ensinando a amar a Ele em qualquer circunstância. Na prova, na dor, né? Para quando vir um momento de glória, você amar a Deus ainda mais, louvar a Deus ainda mais. E tem pessoas que na prova ela abandona Deus. É muito fácil você glorificar Deus estando bem empregado, ganhando um salário bom. Aí você fala, eita glória, né? Mas e no momento de dificuldade? Você vai amar a Deus? E quando você estiver doente, você vai amar a Deus? Porque tem gente que é assim, está com saúde, dá glória a Deus. No dia que fica doente, nega Jesus. E nós temos que amar a Deus em qualquer
circunstância. Assim como Jó era temente, fiel a Deus, ele teve o seu corpo todo de lepra, mas ele continuou amando a Deus. A mulher dele dizia: abandona esse teu Deus e morre, homem. Ele falou: como uma louca fala tu, mulher. Como de Deus não receber também as coisas ruins? Se a gente recebe de Deus as coisas boas, por que também não aceitar as coisas ruins? Né? Jesus, ele poderia não aceitar, né, o sofrimento, as pessoas chicotearem ele, cuspirem nele, mas ele aceitou, igreja. Ele aceitou tudo, né? Então esse versículo expressa a profundidade e a abrangência do amor que devemos ter por Deus, né? Englobando todo o nosso ser, coração, alma e força. Amar a Deus de forma tão completa é reconhecer sua soberania e entregar a Ele o controle de nossas vidas. Jesus reafirma este mandamento no Novo Testamento, né? Nós lemos aqui Deuteronômio, e aqui também Jesus afirma este mandamento no Novo Testamento, destacando como o maior de todos os mandamentos, né? Em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38, Jesus declara: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, né? Tem pessoas que dizem: eu amo a Deus, mas o pensamento está bem longe de Deus, né? Este é o primeiro e grande mandamento, né? Jesus disse: este é o primeiro e maior mandamento. Jesus coloca este mandamento no topo, enfatizando que o amor a Deus é a base sobre o qual todos os outros mandamentos se sustentam. É impossível você cumprir todos os mandamentos se você não amar a Deus. Mas se você ama o Senhor, agora o resto fica mais fácil. Você obedece esse, que é o primeiro e maior, agora os outros fica mais fácil, né? É mais fácil você se submeter a um homem, a uma mulher, né? Se submeter aos defeitos daquela pessoa, né? As diferenças daquela pessoa, quando você ama. Quando você ama, você aguenta aquele homem chato, aquela mulher chata, né? Mas se a pessoa não amar, você não aguenta. Na primeira discussão você fala: vai para longe, rapaz. Vai para aquele lugar, né? Manda para aquele lugar, mas não quer viver. Mas quando você ama, você supera. Você supera tudo. Você, né? Vamos aqui mais. Terceiro. Então, amar a Deus sobre todas as coisas implica em colocar Deus no centro de nossas vidas, acima de todas as outras prioridades e desejos. Amém, igreja? Não tem essa: eu amo ao Senhor, mas Deus é a última prioridade dele. Que amor é esse, gente? Já pensou? Eu amo meu filho, mas meu filho é minha última prioridade. Uma mãe que ama o filho, ela vai priorizar ele em tudo, né? Não, meu filho em primeiro lugar, né? A saúde do meu filho em primeiro lugar. A escola do meu filho em primeiro lugar. A roupa do meu filho em primeiro lugar. E a gente vai priorizando os nossos filhos porque a gente ama. A mesma coisa é Deus. Se você prioriza, se você ama Deus, você vai priorizar Ele sempre. Você prioriza o tempo, você prioriza ofertar, você prioriza dizimar, você prioriza, né, o seu tempo com Deus, você prioriza a igreja do Senhor, você prioriza tudo que é ligado, tudo que agrada a Deus, você prioriza. Você fala: poxa, eu tenho meus caprichos, mas
eu preciso priorizar o Senhor, né? Porque é por Ele que eu vivo, é dele que vem todas as coisas, né? Então, este amor deve refletir-se em nossas ações, decisões e relacionamentos, né? Este amor deve refletir em nossas ações, ou seja, temos que provar esse amor ao Senhor pelas nossas ações, decisões e relacionamentos, demonstrando nossa devoção e lealdade a Ele. Em João capítulo 14, versículo 15, Jesus afirma: se me amas, guardai os meus mandamentos. O amor a Deus é demonstrado através de obediência à sua palavra, vivendo de acordo com seus ensinamentos e preceitos, né? Igual no vídeo que eu fiz hoje, né? Falando ali sobre andar de acordo com o Senhor, né? Não, isso eu fiz no início da semana. Viver de acordo com os seus ensinamentos, né? De acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Não é sobre ser religioso. O religioso, ele vai para a igreja, porém ele não anda de acordo com a palavra de Deus, né? Então na igreja é necessário que este mandamento seja pregado e vivido com fervor. Tem igreja hoje que não prega o amor a Deus, não prega que tem que amar a Deus. Ele prega sobre doutrina. A doutrina da nossa igreja não permite isso, não permite aquilo, e sai inventando um monte de coisa, né? Mas sobre amar a Deus a pessoa não ensina. Aí tá lá aquele crente lá todo personalizado, né? Calça de crente, camisa de crente, cabelo de crente. Tem mulher que faz o coque, né? Cabelo de crente, roupa de crente, mas o coração tá doente, cheio de mágoa, cheio de rancor. O amor a Deus está bem longe, ó. Não sabe o que é amar a Deus, não sabe. Mas é um religioso. Tá na igreja, né? Tá na igreja, tá andando de acordo com a doutrina que a igreja dele exige, porém o coração duro, o coração má muitas vezes, né? Então, o amor a Deus demonstrado através da obediência à sua palavra, vivendo de acordo com os seus ensinamentos e preceitos, né? Entendemos que amar a Deus sobre todas as coisas é o alicerce de nossa fé. Entendemos que o amor a Deus sobre todas as coisas é o alicerce de nossa fé e prática cristã. Esse amor incondicional é prioritário, é o que nos move a buscar uma vida de santidade comprometida com a vontade de Deus e seu propósito para nós, né? Com a vontade de Deus e o seu propósito para nós. É através deste amor que encontramos força, direção e propósito em todas as áreas de nossa vida, né? Vamos aqui para o quarto banner. Então, em 1 João, capítulo 4, versículo 19, somos lembrados, né, que nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Esse versículo nos revela a origem do nosso amor por Deus. É uma resposta ao seu imenso amor por nós, né? Deus nos amou primeiro, enviando o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. E nosso amor por Ele é uma resposta a essa graça e misericórdia incomparáveis, né? Incomparáveis. Amar a Deus sobre todas as coisas também significa
confiar nele. Se você ama ao Senhor, você precisa confiar no Senhor. Amém? Se você ama o Senhor, você vai viver na dependência dele. Você vai crer que ele cuida de você. Você não vai ficar preocupado a ponto de você perder a cabeça e você ficar louco. Você ama Deus, você tem consciência de que Deus te ama, descansa. Não é cruzar os braços, não. É descansar tua alma, descansa tua alma, descansa teu coração. Confia em Deus que Ele está no controle. Ele vai conduzir as coisas, Ele vai conduzir tua vida. Ele vai conduzir tua área profissional. Ele vai conduzir tua família, Ele vai conduzir teu ministério, Ele vai conduzir. Nós estamos aqui cultuando ainda, né? No ambiente fechado, porque nós estamos confiando no Senhor. Senão nós já teríamos desistido, né? Fechado até as portas, né? Falar, não tem como não. Não tem como abrir igreja não. Não tem condição de abrir igreja. Mas nós estamos permanecendo aqui, porque nós estamos crendo que Ele é o nosso Pai, que Ele cuida de nós e que Ele cuida também do nosso ministério. Que hoje está fechado, mas amanhã vai abrir, né? Para o máximo de pessoas serem alcançadas, né, para esse ministério. Entendemos que Ele está nos capacitando, igreja. Eu entendo que o Senhor está nos capacitando para algo muito maior, né? E está também preparando mais pessoas, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas também, já li isso aqui, né? Cadê? Mas, cadê? Jesus nos instrui, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Cadê meu pai? Cadê aqui? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, confiamos que Ele suprirá todas as nossas necessidades, guiando-nos em cada passo da nossa jornada. Amém? Então, o amor a Deus deve ser evidenciado em nossa adoração, em nossa adoração, serviço e dedicação à sua obra. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo nos exorta: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nossa vida deve ser uma oferta contínua a Deus em adoração e serviço, demonstrando nosso amor e gratidão a Ele. Amém, igreja? Então nós demonstramos também o nosso amor a Deus quando nós vivemos para Ele, né? Poderíamos trabalhar ali, né? No nosso trabalho secular e poderíamos não estar aqui fazendo cultos ao Senhor, poderia estar descansando para amanhã trabalhar cedo, né? Mas isso também é um ato de amor. Estamos demonstrando que amamos a Deus também com o nosso corpo, com a nossa vida. Quando tiramos um tempo para fazer culto, para adorar a Ele, né? Para servir ao Senhor na casa dEle, fazendo cultos ao Senhor, servindo na casa de Deus. Hoje a igreja é pequena, nós, né, não tem essa necessidade de várias pessoas estar trabalhando ali na obra de Deus, né? Mas mais tarde a igreja vai crescer e vai precisar de voluntários ali para trabalhar na obra de Deus, e essas pessoas vão expressar o amor a Deus trabalhando na obra, e trabalhando com excelência, não é com má vontade.
não é com má vontade, né? Igual Caim estava ali, né? Dando oferta a Deus, mas ele não teve esse cuidado, estava ali fazendo com má vontade e Deus não recebeu, né? Então, vamos aqui o quinto para a gente encerrar. Glória a Deus. Então, igreja, essa é a mensagem de hoje, que o Espírito Santo nos capacite, né? O Espírito Santo nos capacite a viver. Nós sabemos que não é fácil viver uma vida plena com Deus, né? Viver em adoração a Deus, expressando o nosso amor por Deus, né? Mas que o Espírito Santo de Deus nos capacite a viver este mandamento diariamente, né? Fortalecendo o nosso amor por Deus e nos guiando em seu caminho. Que Deus abençoe a todos nós, capacitando-nos a amá-lo sobre todas as coisas, para que possamos experimentar a plenitude da sua graça e misericórdia em nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé. Glórias a Deus. Se você tem dificuldade, né, de expressar esse amor ao Senhor, de viver esse amor a Deus, peça a Ele, igreja. Eu não sabia, né, esse princípio de amar a Deus. Eu achava que tudo era uma questão de religiosidade. Eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho. Não, eu não tenho. Quando eu amo ao Senhor, eu não preciso que alguém me obrigue a servir a Deus. Eu tenho que servir a Deus por prazer, né? Igual a irmã Elza me mandou para mim ontem, um cantor que compôs a música que ela gravou. Ela me mandou um vídeo, ele cantando Música do Mundo. Ela falou, olha isso, pastor Evanildo. Agora está cantando Música do Mundo. Uma pessoa que escrevia louvores maravilhosos para Deus, agora a pessoa está cantando para o mundo. Uma pessoa dessa, igreja, não ama o Senhor. Não ama o Senhor. Ou então já apostatou da fé, né? Mas hoje, com a fé que eu tenho, com o amor que eu tenho ao meu Senhor, jamais eu vou cantar sertanejo. Mas quando eu era um religioso, eu me corrompi rapidinho. Eu parei de louvar a Deus e fui lá agora cantar para pessoas. Mas quando você ama a Deus, você fala, não, ninguém vai roubar o louvor dos meus lábios. A minha boca é santa, a minha boca é para louvar e chamar a atenção do meu Deus. Que quando você louva, você chama a atenção de Deus. O louvor chama a atenção de Deus. Quer atrair a atenção de Deus? Começa a louvar para você ver. Começa a louvar em casa, ali no seu particular com Deus. Só você e Deus. Você vai chamar a atenção de Deus. Deus não resiste à adoração. Amém? Então vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus nessa noite com essa oração. E vamos pedir a Ele que nos ajude a adorar a Ele no trabalho, adorar a Ele em casa, adorar a Ele na igreja, na rua, no meio da parentela, adorar a Ele em qualquer circunstância, que nós possamos adorar e amar a esse Deus que é tão poderoso, que deu a sua prova de amor por nós primeiro. Que prova de amor, né? Ele deu a sua própria vida por amor a nós, morrendo com morte de cruz. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado por esta palavra que nos faz lembrar, Pai, que nós não podemos viver no automático, Pai, vivendo uma vida religiosa, não buscando expressar esse amor ao Senhor. Muitas vezes fazemos, Pai, queremos fazer algo para que pessoas vejam, Pai, mas nós não temos que fazer para que pessoas vejam, nós temos que fazer para que o Senhor veja, meu Pai. Não podemos fazer, Pai, por obrigação, não podemos servir ao Senhor por obrigação, porque, aleluia, o pastor obriga,
porque o pastor manda vir para a igreja. Não, Pai. Nós não queremos te servir assim. Nós queremos ter prazer de ler a tua palavra, queremos ter prazer de vir à tua casa te adorar, e quando estivermos na nossa casa, Pai, nós também queremos ter o mesmo prazer de te louvar, de te adorar, de orar, de ler a tua palavra, e que em todo momento, Pai, não só na bonança, na fartura, mas também na dificuldade, Pai, nós queremos ter amor para louvar ao Senhor, e diante desse amor que nós temos ao Senhor, mediante esse amor que nós temos a Ti, não temos dúvida, Pai, que vamos ser abençoados, e o momento de prova, de dificuldade, de tristeza, não será eterno, Pai, mas o momento de alegria, aleluia, será eterno, quando estivermos, aleluia, na glória contigo, vivendo uma vida agora não mais terrena, mas uma vida gloriosa, com um corpo glorificado, vivendo uma vida gloriosa e eterna na tua presença, Pai. Essa é a minha fé, é a fé que eu prego e creio, e já também te agradeço, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Dando os avisos aqui, pastora Camila, a quarta da bênção, presencial e online. Presencial às 15 horas e o online às 19 horas, tá bom, pessoal? No online, no canal da pastora Camila Gomes, às 19 horas, vocês não percam a palavra poderosa da quarta da bênção. Temos também o programa A Bênção de Deus no seu lar, que agora é às 19h30. Amém, irmã Neide? Agora acredito que dá para você, né, conseguir ouvir aí. Programa A Bênção de Deus no seu lar, às 19h30, de segunda a sexta, ok? Pelo canal da Rádio Chegou a Minha Vez, e também transmitido pela Rádio Chegou a Minha Vez. Temos também a oração diária com o pastor Evanildo Gomes no canal da Igreja Nova Aliança com Cristo, às 6 horas da manhã. Não deixe de ver a oração, de orar junto com o pastor Evanildo Gomes. Temos também o devocional Momento da Palavra com o nosso irmão Marcelo Moreno, às 8 horas da manhã, pelo canal da Rádio Chegou a Minha Vez. Amém, meus irmãos? Não perca aí o devocional diário, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E no próximo domingo estaremos aqui com o culto da família, presencial e online, às 19 horas. Amém? Vamos orar. Está trazendo a bênção apostólica. Pai amado, Pai querido, Pai santo, muito obrigado, Pai, por mais um culto. Muito obrigado, meu Deus, pela presença de todos que estiveram presentes no presencial, todos que estiveram presentes também no online. Muito obrigado, Pai. Seja conosco, dá-nos uma semana abençoada, dá-nos uma noite de paz, dá-nos um mês abençoado, próspero, Pai, cheio da Tua graça, cheio da alegria do Teu Santo Espírito, Pai. Não deixe que as coisas desse mundo, não deixe que as aflições desse mundo venham nos entristecer, Pai. Venha, aleluia, nos causar desânimo, mas que nós possamos estar alegres, firmes e fortes, Pai, fortalecidos, revigorados na Tua presença, e que a mão do Senhor esteja sempre estendida sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa cabeça. Aleluia, louvado seja Deus, e que o Senhor possa curar, libertar, salvar e revigorar e regenerar, aleluia, as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, e que tudo venha a ser para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Pai, quero também neste momento estar trazendo a bênção apostólica. Todos possam erguer as suas mãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência.
Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.